Ele trocava piano por comida e ninguém acreditava que era uma lenda. Insano! Era uma tarde abafada na cidade que nunca dorme, e você podia sentir no ar um mistério pulsante. O boato corria solto. Um homem inusitado, conhecido como Bento, estava trocando pianos por comida. Isso mesmo, pianos, aqueles enormes e pesados instrumentos que trazem à vida sons que tocam a alma. Mas como isso era possível? Tudo começava na praça central, onde uma multidão se amontoava, olhos arregalados, bocas abertas em choque, enquanto clamavam por uma oportunidade de ver o milagre acontecendo. Ponto que tornava Bento tão especial, no entanto, não eram apenas suas trocas escandalosas, mas a aura estranha que o cercava. Ele tinha cabelos desgrenhados, um sorriso torto e um olhar que parecia ver através das almas. Ninguém sabia de onde ele tinha vindo ou como conseguia arranjar tantos pianos. O mais engraçado? Ele sempre recebia algo inusitado em troca: um pequeno prato de comida, um pedaço de pão dormido, ou às vezes, um simples abraço. Como isso poderia ser real? O povo murmurava, mas a curiosidade era maior que o ceticismo. Certa vez, um jovem corajoso se aproximou e fez a pergunta que ninguém se atrevia a formular: Bento, como você consegue fazer isso? O homem deu uma risada leve, sua voz cheia de uma sabedoria que parecia antiga. Acreditem ou não, neste mundo, há algo mais do que apenas o que se vê. O valor de um piano, meus amigos, é maior do que sua madeira ou suas teclas. É aquilo que ele pode fazer sentir. As palavras flutuaram no ar como um eco, e uma sensação estranha tomou conta do lugar. Os olhares trocados entre as pessoas indicavam que todos estavam pensando: o que ele realmente quer dizer com isso? Hey, antes de continuarmos com esta história incrível, preciso te avisar uma coisa importante. Muitas pessoas têm comentado que o YouTube as desinscreveu sem aviso. Então, dá uma olhadinha no botão vermelho aqui embaixo para se certificar de que você ainda está inscrito no canal. Eu ficaria chateado se você perdesse os próximos conteúdos. E já que você está lá, clica no botão de like e isso me ajuda bastante. Ah, e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Adoro conhecer as pessoas incríveis que fazem parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. De repente, no centro da praça, alguém gritou. A multidão virou para ver uma mulher desesperada, seu rosto pálido. Com a voz trêmula, ela dizia: Meu filho. Meu filho estava com o piano que ele trocou. Onde ele está? Um silêncio pesado se estabeleceu, e o coração de todos parecia parar por um momento, uma sensação gélida subindo pela espinha. O que teria acontecido com a criança? O que estava por trás da troca inusitada de Bento? E, por favor, como assim havia uma conexão obscura entre pianos e sumiços? Enquanto as perguntas pairavam no ar, o olhar de Bento se fixou na mulher, e um sinal de entendimento passou entre eles. E assim, todo o clima de festa transformou-se em uma nuvem densa de mistério, permeada por uma estranha esperança. Afinal, quem era Bento? Que segredo escondia por trás de cada troca? O que mais poderia acontecer? O que nos reservaria a próxima vez em que vissemos aquele homem insano e sua oferta tão peculiar? Quando o grito daquela mulher cortou o ar ensolarado, a atmosfera se transformou em um caldeirão borbulhante de tensões, ansiedades e dúvidas. As pessoas, antes empolgadas com os negócios inusitados de Bento, agora não conseguiam desviar os olhares do desespero e da dor que emanavam de seu rosto. Um murmúrio crescente na multidão era palpável, como um eco de insegurança. O que aconteceu com a criança? Perguntavam-se, sussurrando entre si, sem encontrar respostas. O coração de Bento parecia ter pesado, como se toda a alegria que irradiava de seu ser estivesse perdendo força. Ele caminhou lentamente em direção à mulher, que se debatia em lágrimas. Por favor, me diga que ele está bem, ela implorou, segurando os punhos cerrados como se pudesse transformar a angustiante situação em um milagre. Eu preciso saber que ele está seguro. A voz dela, trêmula e angustiante, desafiou as palavras que pesavam no ar. Enquanto isso, a multidão observava em silêncio, com rostos confusos, tentando encontrar sentido naquelas trocas estranhas. Bento finalmente falou, mas sua voz estava mais serena, como se estivesse tentando acalmar seus próprios demônios. Às vezes,
O piano é apenas o veículo, não o destino. O que realmente importa é a conexão que fazemos. Mas algo me diz que seu filho ele foi levado para que possa entender essa conexão. Os olhos da mulher se alargaram, despedaçados pela incredulidade e pelo medo. Levar seu filho? Mas como assim? Não pode ser. Ela mal conseguia acreditar. E a multidão, que ainda observava, respirava coletivamente, a tensão pairando como uma nuvem de tempestade. Ele está em um lugar seguro, não se preocupe. Confie em mim, disse Bento, mais firme. A esperança nascida em suas palavras soava quase como uma nota musical, tentando romper o peso do desespero. E, como se atraídos pela sua voz, alguns ouvintes começaram a procurar por respostas em seus próprios sentimentos. Lembranças de amores perdidos, laços rompidos e histórias incompletas surgiram no coração de cada um. O piano tem a capacidade de tocar o que está escondido dentro de nós, ele leva embora a dor e traz de volta o que realmente importa, ele continuou, olhando diretamente para a mulher. Nessa troca, precisa haver fé. No fundo, alguns se perguntavam, até onde Bento realmente iria? Seria ele um salvador? Ou quem sabe, um cúmplice de algo mais obscuro? Então, como se respondendo a toda aquela tensão, um sussurro percorreu a multidão, e se o piano não for só uma troca? E se for um portal? As palavras, carregadas de uma nova dúvida, ecoaram entre os presentes, que agora pareciam hipnotizados. Bento, então, teve um lampejo de lucidez. A multidão havia se transformado em um tribunal silencioso, e ele sabia que precisava agir rapidamente. Se alguém sabe mais sobre o piano que falta, que se apresente. Sua voz ressoou como um chamado à ação, enquanto um pequeno garoto, que havia estado em silêncio até então, levantou a mão timidamente. Eu vi quando o homem levou o piano. Ele disse que iria levá-lo, mas era só uma mentira. Os olhares voltaram-se para ele, pesados de curiosidade e expectativa. Que mentira? O que você ouviu? O menino respirou fundo, hesitando, mas a urgência tomou conta dele. Ele falou sobre um lugar onde os pianos eram mais do que instrumentos. Onde eles guardavam segredos, onde as pessoas nunca mais saíam. Aquelas palavras formaram um calafrio na espinha de todos. Agora, a questão não era apenas onde estava a criança, mas o que realmente acontecia com as trocas de Bento. O que mais estava escondido atrás da cortina daquele espetáculo? Um calafrio desceu pela espinha de Bento. Ele sabia que a verdade estava prestes a ser revelada, e ele mesmo seria puxado para dentro desse mistério. O que ele estava prestes a descobrir mudaria tudo. Uma nova pergunta, mais profunda, pairava no ar: até onde ele iria para redimir seu próprio passado? A tensão se intensificou quando o garoto terminou sua fala, e um silêncio pesado se instalou na multidão. Cada pessoa, cada rosto, estava imerso em pensamentos simétricos de preocupação e curiosidade. O que acontecia realmente ali? A criança havia sido levada, mas para onde? O que era esse lugar que o menino mencionou? A multidão se tornará um campo fértil para os rumores e as imaginações mais sombrias. Bento sentia que o ar ficava cada vez mais denso. Ele via a mulher, ainda em prantos, a angústia estampada em sua expressão. Um calor pulsava em seu peito, não mais liberdade, mas um peso que quase o impedia de respirar. Ele sabia que não poderia simplesmente se virar e deixar o mistério se desdobrar sozinho, mas a ideia de mergulhar naquela escuridão o aterrorizava. O que esse lugar poderia revelar sobre ele mesmo? Espere. O que mais você sabe? Bento pediu ao garoto, apanhando-se em uma esperança frágil. O menino hesitou novamente, mordeu o lábio inferior e olhou para a multidão. Os olhares pesados faziam o corpo dele encolher, mas ele respirou fundo. Ele disse que existem pianos que não são feitos de madeira, mas de sonhos. Ele falou que eles conseguem absorver a dor das pessoas, e, se você crer, pode tocar um deles e ele traz de volta o que você perdeu. As palavras do garoto se desfizeram no ar, mas a emoção que ressoava nelas reverberava nos corações de todos que escutavam. Sonhos? Pianos mágicos? Onde isso fica? As perguntas dispararam entre os presentes como faíscas em um material inflamável. Bento tentava entender.
O que você quer dizer com mágicos? A que custo? Sua mente girava com imagens confusas de pessoas perdidas, de memórias sufocadas e de um passado que nunca poderia ser esquecido. Um lugar. Um artista, ele toca os pianos mágicos e faz os sonhos sumirem. As pessoas se vão para não deixarem mais dor, o menino completou em um sussurro, como se o peso da revelação o esmagasse. A multidão estava em um misto de fascínio e horror. Alguns começaram a hesitar, já pensando no que fazer com essa nova informação. Outros murmuravam uma incredulidade. Como alguém poderia trocar algo tão precioso quanto o tempo que passamos com nossos entes queridos por um simples feitiço de música? O que os pianos realmente guardavam, além das notas e melodias? Então, dos limites da multidão, uma figura obscura emergiu. A silhueta de um homem, de costas, se destacava. O cabelo desgrenhado e a postura encurvada pareciam trazer um peso que o lugar inteiro já havia refletido. Ele se afastava, isolado em seu próprio universo. Não era meramente curioso, mas algo no modo como o homem olhava para o chão sugeria um fardo pesado. Bento sentiu um impulso irrefreável de ir até ele. Espere! Você sabe o que acontece com aqueles que desaparecem? A pergunta saiu de seus lábios antes que ele pudesse pensar duas vezes. O homem parou, e a multidão respirou em uníssono, a expectativa cortando o ar como uma faca. Às vezes, eles voltam. A voz dele era suave, quase um sussurro, mas carregava a tensão de quem já testemunhou mais do que gostaria. Mas pode levar outra coisa em troca, algo que você nunca poderá ter de volta. Um arrepio varreu a multidão, e os rostos foram se virando para Bento, esperando uma resposta. A dúvida misturava-se ao medo, e ele percebeu que as trocas não eram apenas daquela manhã, eram externas, internas. Quem ele realmente era? O que ele estava disposto a sacrificar? A figura desapareceu entre a multidão, mas uma nova inquietação tomou conta de todos. O que ele estava buscando e como isso afetaria suas vidas? Agora Bento entendia que sua jornada estava apenas começando. Se existe um lugar onde os pianos guardam sonhos e pessoas, preciso descobrir mais, pensou, sentindo um nó no estômago. A pergunta ressoava em sua mente como uma melodia inacabada, até onde alguém iria para redimir não apenas o próprio passado, mas também o destino de outros, e, com um novo foco, um impulso claustrofóbico de agir já começava a surgir em Bento. Ele não poderia esperar. O piano fora levado e talvez a chave para todas as suas respostas estivesse nas mãos do homem que havia desaparecido. O destino estava chamando, e ele não podia recusar. Bento empurrava-se através da multidão, sentindo os olhares pesados pesarem sobre seus ombros. As palavras do estranho ainda ecoavam na sua mente, mas pode levar outra coisa em troca, algo que você nunca poderá ter de volta. Ele não sabia o que isso significava exatamente, mas a urgência de descobrir estava queimando dentro dele como uma chama inextinguível. À medida que seguia em direção ao ponto onde o homem havia desaparecido, um misto de excitação e medo tomava conta dele. O ar estava impregnado de uma mistura de suor e ansiedade. A multidão parecia um organismo vivo, pulsando em uníssono, respirando as mesmas dúvidas e medos. Bento sentiu um nó na garganta, as palavras sufocadas antes que conseguissem sair. Com quem estou me metendo? Questionou-se, mas não havia uma resposta. Ele queria saber mais sobre os pianos e sobre o artista que controlava seus destinos. Depois de percorrer um caminho tortuoso entre os rostos apreensivos, ele se deparou com uma viela escura que se abria à sua frente. As paredes estavam cobertas de grafites que bradavam mensagens de desespero e esperança. Ele hesitou, a pulsação de seu coração ecoava em seus ouvidos. O lugar parecia fora do mundo, como se todo o peso da cidade se concentrasse ali. Um som distante de piano flutuou até ele, maravilhoso e triste, como se as notas carregassem as lágrimas de quem já havia sofrido. A música parecia uma chamada hipnótica, puxando-o cada vez mais para dentro daquele labirinto urbano. Ele respirou fundo, a melodia envolvendo-o como um abraço. Sem saber exatamente como proceder, Bento avançou em direção ao som. Cada passo que dava, sua determinação crescia. Ele estava prestes a descobrir o que realmente se escondia por trás dos pianos mágicos, aquilo que o menino falará. E cada vez que ele pensava na mulher, o olhar aflito e a dor em seus olhos,
Algo dentro dele se revirava a música se intensificava, flutuando por entre os becos, e Bento se viu em uma pequena praça, cercada por casas humildes, onde um velho piano abandonado estava exposto no centro. Ele estava coberto por poeira e teias de aranha, mas ainda assim emanava um charme amedrontador. E ali, sentado ao banco, um homem de barba desgrenhada tocava com a intimidade de quem conhecia cada nota pelo nome. "É você quem toca esses pianos?" A voz de Bento veio carregada de um tremor. O homem parou, olhou para Bento com um olhar profundo e triste. "Eu sou apenas um curioso, um mensageiro do que foi perdido", respondeu ele, as palavras entrecortadas por um sotaque carregado. "O que você realmente deseja? Tocar e esquecer? Ou ouvir a verdade que ecoa nas notas?" Bento franziu a testa, sentindo um calafrio ao longo da espinha. Eu quero entender." A urgência em sua fala parecia ter despertado algo no homem. "Então sente-se", o velho convidou, o olhar profundo analisando Bento como se visse através de suas defesas. "Porque cada nota toca não apenas o que ouvimos, mas também o que não conseguimos sentir, e isso pode ser uma dor insuportável." Bento hesitou, mas algo dentro dele ansiava por aquela conexão. Como um imã atraindo metal, ele se sentou no banco ao lado do artista. "O que acontece às pessoas que tocam os pianos? Elas realmente voltam sem a dor?" O homem suspirou, lentamente colocando as mãos sobre as teclas empoeiradas. "É um preço que poucos estão dispostos a pagar." Ele começou a tocar, e as notas ecoaram, dançando nas paredes. A melodia fez o coração de Bento acelerar, trazendo lembranças de momentos que ele havia perdido há muito tempo. Mas enquanto a música preenchia o ar, um grito rasgou a noite, interrompendo a canção e fazendo a praça tremer. A atmosfera mudou num instante, e a expressão do homem se endureceu. "O que foi isso?" Bento perguntou, a respiração aumentando. "Foi um aviso. Eles não vêm apenas por dor e alegria, mas também pelo que cabe em nossa alma." E nesse instante, Bento percebeu que havia mais naquela noite do que ele poderia imaginar. As sombras na esquina da praça começaram a se mover, e a sensação de ser observado se intensificou. O que mais estava prestes a ser revelado? Ele não teve tempo para articular a pergunta, pois as sombras se aproximavam, prontas para transformar sua jornada em algo muito mais sinistro. As sombras tomaram forma, revelando figuras magras e encapotadas, com rostos ocultos por capuzes. Eles flutuavam na escuridão como fantasmas, olhos brilhando na penumbra. Bento sentiu o sangue gelar em suas veias. "O que são eles?" sussurrou, mais para si mesmo do que para o homem ao seu lado. "O que eles buscam é mais profundo do que você imagina", disse o velho, sua voz agora um sussurro tenso, como se temesse ser ouvido. "Cada nota do piano é uma ponte para seus desejos, mas também para suas lembranças esquecidas. Eles sabem mais sobre você do que você mesmo." Bento queria correr, mas estava paralisado, como se as teclas e a melodia ainda o prendessem. "Estamos em perigo?" questionou, o desespero fervendo em seu peito. O homem não respondeu, apenas começou a tocar de novo, as notas soando como um lamento que ressoava na praça. As figuras se moveram mais perto e a música parecia lentamente domar sua fúria. As sombras dançavam no compasso da melodia, mas Bento não conseguia se afastar. Algo mágico corria e seu instinto mais primal lutava contra o fascínio. "Se você continuar ouvindo, eles vão te levar." O velho gritou, retirando a mão do piano como se a presença dos capuzes tivesse queimado sua pele. "Lembre-se, há um preço. O que você quer sacrificar para entender?" As sombras pararam por um momento, suas cabeças inclinadas, como se estivessem escutando. Bento sentiu a pressão aumentá-la, quase física, como se um enorme peso estivesse sobre seus ombros. Ele precisava tomar uma decisão. Ele hesitou, olhando para o velho, em busca de orientação. "Eu não tenho nada para oferecer além da minha dor." "É exatamente isso que eles querem." A voz do homem tremia. "Sua dor, suas memórias. O preço que você não pode pagar pode ser a sua própria essência." Os gritos, antes distantes, ecoaram novamente, agora mais próximos. Era como se o próprio som da cidade tivesse sido engolido pelo desespero.
A música do piano se tornava uma corda cada vez mais tensa, puxando Bento para um abismo de revelações. Ele poderia sentir que a diferença entre tocar e ser tocado era bem mais estreita do que imaginar a ponto de repente, uma das figuras se adiantou, revelando um rosto pálido e enrugado que parecia moldado pela dor. Tocamos para sobreviver, disse a criação, a voz era um arranhar que fazia as unhas de Bento se arrepiarem. Mas a sobrevivência não vem sem perda. O homem ao lado de Bento fez um gesto desesperado. Corra! Você não pode ficar aqui! Mas era como se o tempo houvesse parado. Os olhos das figuras ardiam, e Bento manteve-se preso naquela conexão. Um impulso avassalador passou por ele. Ele não queria perder aquilo. Mas podia perder tudo. Eu quero entender! Gritou, a voz firme, embora o medo transbordasse. Eu aceito. O que quer que eu precise deixar para trás? As sombras hesitaram, como se a oferta fosse inesperada. A música parou abruptamente, e um silêncio mortal pairou no ar então, sem aviso, as figuras se avançaram, cercando Bento. O coração dele batia descontroladamente, e a praça pareceu distorcer. As sombras começaram a se desvanecer, mas não antes de uma risada súbita ecoar na escuridão, um som que gelou seus ossos. Isto é apenas o começo, disseram em uníssono, antes de desaparecem como uma fumaça no vento. Bento estava sozinho com um homem, a atmosfera pesada como chumbo. Ele sabia que tinha tomado uma decisão irreversível, mas o que isso realmente significava? Ele olhou para o velho, esperando respostas que não vinham. O que eu fiz? O que isso significa para mim? A mente de Bento girava em um turbilhão de incertezas. Você pode ter chamado os pianos para si, mas eles sempre cobram um preço. Meu jovem, o velho olhou para o vulto da cidade nas sombras em volta, um misto de pena e compreensão em seu olhar. Pode ter sido sua dor, mas agora isso também envolve as deles. E ninguém pode tocar sem ser tocado. Ainda atordoado, Bento sentiu uma mudança ao seu redor. As sombras haviam partido, mas a sensação de que algo novo e tenebroso estava prestes a surgir seguia no ar. O que mais ele trocaria? O que mais poderia ser demandado dele pela música e pelas sombras do destino? Ele se virou para o piano, esperando que as respostas estivessem ali, quando uma suavidade de notas quebradas começou a dançar de novo no ar. Bento hesitou, as notas do piano pairando no ar como um cheiro doce de lembranças. O velho estava certo, havia um preço a ser pago. Mas o que ele trocara? Um misto de curiosidade e terror o invadia. Era como se as próprias sombras que tinham se afastado ainda o observassem, seu olhar penetrante, aninhado nos ecos da música que continuava mesmo na ausência delas. Ele se aproximou do piano, suas mãos tremendo à medida que seus dedos se estendiam sobre as teclas. O toque era suave, quase dorido, como se cada tecla carregasse uma história que Bento ainda não compreendia totalmente. A melodia flutou, esvoaçando pela praça deserta. Então, do fundo da escuridão, uma nova figura surgiu. Desta vez, era uma mulher, com longos cabelos negros que a escondiam parcialmente, e um vestido que parecia feito de sombras e luz. Você realmente aceitou o chamado? A voz dela era clara e profunda, como um acorde bem tocado. Você está preparado para o que isso implica? Bento poderia sentir seu coração acelerando. Quem é você? Ele perguntou, sem mais forças para levar seu tom a um sussurro. Ela simplesmente sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Sou a guardiã das memórias que você está prestes a redescobrir. Mas não pense que, ao tocar as teclas, você poderá se livrar da sua dor. Você terá que enfrentar cada pedaço de sua história e os ecos que ela traz. Os olhos de Bento se arregalaram. As memórias, como seria forçado a reviver tudo que tentará esquecer? A dor e a solidão, os tristes seres que costumavam rodear seu passado. As figuras encapuzadas, o piano, tudo estava entrelaçado de um jeito que ele ainda não compreendia. Ele sentiu um nó na garganta. Eu não sei se consigo. Todos nós temos um preço, Bento. A mulher se aproximou, sua presença era ao mesmo tempo envolvente e ameaçadora. As sombras dançam à sua volta porque você não aprendeu a dançar com elas. Bento queria argumentar, queria resistir. Então o que eu faço?
Como posso me libertar disso? O velho havia se retirado para um canto, observando com um olhar pesado, como se esperasse por algo. A mulher apenas explicou: através da música, você encontrará as respostas. Mas prepare-se, pois revisitar as memórias pode deixar marcas profundas. Fight ou flight, respectivamente, gritavam dentro dele. O sentimento de perda que tanto tentará evitar agora se tornava uma necessidade inevitável e Bento percebeu que cada nota, cada melodia, poderia lhe trazer alívio ou desespero. Respirou fundo e começou a tocar novamente. As notas saíram hesitantes no início, mas logo se transformaram em uma melodia antiga, familiar e dolorosa. Ele se via em momentos de alegria e tristeza, imagens borradas de risadas e gritos, relances de quem ele fora, do que deixará para trás. A figura feminina começou a dançar, mas os contornos dela se desfaziam, agora misturando-se as cores e sombras. Lembre-se, Bento. Você não pode se esconder de quem você é. Para compreender esta música, precisa aceitar tudo que esteve oculto. As sombras começaram a emergir mais uma vez, levando consigo mais do que apenas lembranças, levavam o sangue de sua alma. Bento sentia a fraqueza tomar conta dele. O que eu faço? Por favor, me ajude! Gritou, sua voz ressoando pela praça. Antes que a mulher pudesse responder, o piano começou a vibrar com uma intensidade cada vez maior. As notas tornaram-se gritos, clamores desesperados por liberação e perdão. No auge daquela cacofonia, Bento percebeu que os rostos se erguiam das sombras, rostos que conhecia bem. Ele sentiu um desespero monumental. Não! Não pode ser! As figuras pálidas o cercaram novamente, sem os capuzes, revelando expressões de dor e expectativa. Cada rosto era alguém que Bento havia amado, perdido ou abandonado. Velho, em uma tentativa de intervir, gritou: Bento, não! Você precisa interromper essa conexão! Mas era tarde demais, e a música agora batia dentro dele com uma fúria crescente. O que Bento estava prestes a descobrir mudaria tudo não apenas para ele, mas para todas as almas presas àquela melodia. E o que ele teria que enfrentar nas próximas notas poderia ser mais do que ele poderia suportar. Bento! A mulher exclamou, estendendo a mão. A escolha é sua, mas lembre-se, as sombras não estão apenas ouvindo, elas estão esperando por você. O que será que a música revelaria? O que mais ele teria que sacrificar para entender o enigma contido nas sombras? A melodia, agora ensurdecedora, ecoava como uma tempestade no peito de Bento. Ele estava cercado por rostos familiares, mas a dor era palpável, cortante como o vidro. As criaturas que antes eram sombras, agora se tornaram testemunhas de um passado que ele preferiria esquecer. Cada expressão que ele via se desenhava como um grito silencioso. Por que vocês estão aqui? Ele perguntou, sua voz trêmula carregando um peso que parecia intransponível. As sombras não responderam. Elas apenas flutuavam ao seu redor, desafiando-o a encarar a verdade. A mulher, a guardiã, continuava a dançar, como se estivesse tecendo uma tapeçaria de memórias através da música. As teclas do piano sob suas mãos pulsavam como um coração, e Bento sentiu que a dança da mulher provocava uma corrente elétrica através dele. Ele sabia que a resposta estava na música, mas quanto mais ele tocava, mais ficava evidente que a dor não era apenas sua. Era coletiva, uma ferida aberta na alma. Bento, escute. A voz dela era um farol em meio ao caos. O que você toca agora é a sua verdade, mas apenas você pode decidir se irá quebrar as correntes ou ser aprisionado por elas. Com cada acorde, imagens vívidas começavam a surgir em sua mente. Ele se viu criança novamente, abrigado no calor de um lar, cercado por risadas. O cheiro de comida caseira invadia o ar. Mas então tudo se tornava escuro e os sorrisos se transformavam em lágrimas. A traição, a perda, tudo pulsava com os acordes, cada nota agora ecoando seu nome. Desperte! Ordenou a mulher, e, nesse instante, uma onda de lembranças mais sombrias surgiu. Uma noite chuvosa, a discussão elevando-se até gritos, alguém partindo, o vazio que ficou. O que ele deixará escapar? O que poderia ter sido? Sentiu um nó na garganta, como se uma corda o apertasse de um lado a outro. O que devo fazer?
gritou, a desolação conectando-se com a fúria da música. As sombras que agora o rodeavam pareciam aguardar sua resposta, um julgamento silencioso e aterrorizante. Liberte-se, Bento! A mulher exclamou, sua voz ressoando com urgência. Reconheça a dor, abrace-a. Somente assim você poderá quebrar o ciclo. O piano rangia sob seus dedos, e Bento percebeu que as teclas continham não apenas dor, mas também libertação. Um relâmpago de entendimento passou por ele. Era um desafio, mas também uma oportunidade, reescrever sua história através da música. Ele olhou para a mulher, seus olhos refletindo determinação. Eu entendo agora. Minhas memórias não são algo para serem temidas. Ele respirou fundo, sentindo o apoio do velho em um canto afastado, como se ele também estivesse torcendo pela vitória de Bento. Essa melodia é minha, e eu escolho como ela termina. Ele começou a tocar novamente, mas dessa vez com fogo. As notas flutuaram no ar, pulsando com um ritmo intenso, cada acorde endereçando uma escolha, cada batida ressoando como uma declaração de resistência. E as sombras começaram a se mover, dançando da mesma forma que a mulher, ora angustiadas, ora esperançosas, como se a música as libertasse de algum fardo invisível. Bento se sentia mais forte, mais leve. As lembranças não desapareciam, mas elas se transformavam em um eco de passado, e não em uma prisão. Ele finalmente havia aprendido a dançar naquela tempestade de emoções. Mas quando a melodia alcançou sua culminância, uma sombra diferente se separou do grupo, ganhando definição. Era um rosto que Bento não esperava ver, um semblante conhecido, ansioso e triste. O último eco de sua conexão. Ao ver a figura, seu coração disparou, uma nova onda de emoções o envolvendo. As palavras quase fugiram de seus lábios, enquanto a música se tornava uma nova canção, uma nova história prestes a ser revelada. E à medida que a melodia começava a mudar, ele soube, no fundo da alma, que essa nova sombra guardava segredos que poderiam mudar tudo mais uma vez. Por que você está aqui? Perguntou Bento, a dúvida misturada ao medo, enquanto ela se aproximava dele, a música ainda ressoando em seus corações. A figura hesitou. Bento, eu vim para te avisar. O verdadeiro custo da música é muito maior do que imaginamos. E, com essas palavras, a praça pareceu estremecer, e as sombras que antes dançavam agora engoliam o espaço, enquanto Bento sentia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O coração de Bento parecia bater como um tambor no silêncio pesado que se seguiu à declaração da mulher. Ele a observava, a expressão dela misturando urgência e pesar, como se estivesse ali não apenas para falar, mas para fazer uma escolha crucial sobre o que estava por vir. O piano, agora seu aliado, aderia à tensão do momento com notas desesperadas, como se, por sua vez, estivesse tentando chamar atenção para a gravidade do que se desenrolava. As sombras, antes dançando despreocupadas, agora estavam como estátuas, congeladas em formas distorcidas que refletiam o terror e a tristeza de Bento. Ele virou-se de novo para a mulher, sentindo uma onda de coragem se misturar à incerteza. O que você quer dizer com o verdadeiro custo da música? A pergunta escapuliu dele, carregada de desespero. Ele se lembrava de quantas vezes, ao tocar, havia buscado não só consolo, mas também uma fuga, nunca uma verdade crua. A música, desde pequeno, sempre foi um refúgio para Bento, mas agora se mostrava uma arma de dois gumes. Bento, a música pode curar, mas também pode destruir. Com um movimento sutil, ela gesticulou em direção às sombras, que pareciam pesar ele junto ao peso das memórias. Cada melodia que tocamos traz à tona os ecos do passado, mas também abre portas para segredos que não estão prontos para serem revelados. E às vezes, essas revelações têm um custo. Ele sentiu um calafrio percorrer suas costas, como um estalo repentino em uma noite silenciosa. O que ela dizia penetrava fundo. Aquela dança não tinha apenas a intenção de libertá-lo, estava preparando-o para a tempestade que se aproximava. E naquele instante, Bento soube que algo além do familiar havia sido invocado com sua música. Como posso me preparar para o que está por vir? A pergunta quase saiu em um sussurro, cortada pela melodia que agora parecia pesar em seu peito.
Mas havia um fragmento de força ressonando dentro dele, uma necessidade imperiosa de enfrentar as sombras e os segredos que surgiam na noite. É preciso estar disposto a olhar nos olhos do que você teme, a encarar a dor que se esconde sob a superfície, a mulher respondeu, sua voz agora um farol em meio à não-luz, emanando uma calma quase sobrenatural. A música que toca agora é apenas um começo. Você deve decidir se vai dançar com seus medos ou se vai deixar que eles o consumam. Enquanto falava, as sombras começaram a pulsar de forma mais intensa. Bento sentiu que a verdade delas se tornava verdadeira à medida que a dança se intensificava. Ele piscou, tentando ver além do véu denso que encobria seus medos. Uma lembrança se formou em sua mente, uma recordação de algo que ele havia enterrado, algo que poderia responder à questão crucial: quem realmente estava ali na sua frente? Espere! Bento disse, os dedos parando sobre as teclas. Ele não queria apenas tocar, queria entender. Se você está aqui, então isso significa que você não se foi a algo mais, não há? Ela hesitou, e Bento viu seu rosto mudar. A música que você toca não afeta apenas o presente, Bento. Cada nota que sai de suas mãos está chamando algo que estava adormecido em você, algo que pode muito bem responder a todas as perguntas que você nunca fez. Mas lembre-se, não sabemos se isso é o que realmente buscamos. Bento sentiu o frio enrijecer sua pele, mas por dentro algo estava ardendo. Ele olhou para o piano, suas teclas brancas e negras agora parecendo pulsar com vida própria, esperando a próxima sequência. Com um novo fôlego, ele decidiu. Se o custo da música é a verdade, então que seja. Estou pronto para enfrentar o que está lá. Sei que isso pode significar dor, mas não quero mais me esconder do que a minha alma anseia. Ele tomou um momento, encarou a mulher e pediu, apenas me ajude a me lembrar. E naquele momento, tudo ao seu redor parecia se agitar, fazendo com que o ar tremesse. A música irrompeu novamente, agora diferente, carregada de uma força singular. Mas assim que cada acorde escapava de seus dedos, uma nova sombra começou a emergir, revelando-se mais próxima e mais tangível. Olhos fixos e cheios de dor encontraram Bento. Ele reconheceu aquele rosto imediatamente, dentro de si, uma tempestade explodiu. Como você pode estar aqui? A pergunta ecoou em sua mente, enquanto o som do piano tornava-se quase ensurdecedor, fazendo as paredes da praça vibrarem como se estivesse viva. Mas o que estava prestes a ser revelado era apenas o começo, e Bento sabia que a verdade que se escondia atrás daquela figura poderia mudar tudo novamente. A figura diante de Bento se destacou das sombras como se estivesse feita de luz e trevas, um paradoxo que o deixava sem palavras. Os olhos da mulher, que ele reconhecia porém hesitava em chamar pelo nome, brilhavam com intensidade. Era como se cada lágrima dela tivesse se transformado em notas musicais que penetravam em sua alma, trazendo à tona lembranças há muito esquecidas. Você! Ele mal conseguia pronunciar o nome dela, que reverberava em sua mente como um eco distorcido. Não pode ser! Bento, ela disse, a voz doce misturada com dor, o que você fez ao tocar a música de seu coração trouxe de volta o que estava adormecido. Eu sou uma parte de você, e sempre fui. Cada acorde que saía do piano parecia vibrar em resposta, como se estivesse exclamando verdades que Bento nunca se atreveu a enfrentar. Era inacreditável. Ela, que ele tinha perdido, agora estava ali, rodeada por uma nuvem de sombras que giravam como um furacão à sua volta. Por que você voltou? O que aconteceu comigo? Ele não sabia se queria ouvir as respostas. O medo corria em suas veias, apertando seu peito como se uma mão invisível o estivesse sufocando. Por que você precisa saber? Ela respondeu, seu olhar profundo atravessando as barreiras que Bento havia construído. A música que você toca não é apenas sobre você. Ela conecta o passado ao presente, e agora você deve enfrentar o que ficou enterrado por tanto tempo. Dois mundos colidiam dentro dele. O passado que ele tentará esquecer e o presente que o fitava com olhos como os dela. O piano continuava a tocar, parecendo moldar a atmosfera ao seu redor, enquanto os ecos de suas memórias se empenhavam em contar uma história. Por que você me deixou? A ferida aberta em sua voz ressoava nas notas agudas do instrumento.
Ele não podia mais ignorar a verdade mágica e aterradora que se desenrolava. Bento. Ela hesitou, mas a urgência cortante de suas palavras a fez continuar. Não foi só uma escolha, foi uma necessidade. O que aconteceu naquele dia não foi culpa sua. A música que você tocou, o piano que você sempre deixou de lado, foi um portal que nós não controlávamos. E agora é feito para consertar as coisas. Consertar? As sombras pareciam mais próximas, respondendo à sua angústia. Como eu posso consertar algo que já está quebrado? Ela estendeu a mão, e a luz ao seu redor pareceu se aquecer. Você precisa tocar novamente, Bento. Não apenas com suas mãos, mas com seu coração. Para relembrar o que você perdeu e, ao mesmo tempo, confrontar o que isso significa. As palavras dela se insinuaram em seu coração, sua mente lutando para compreender. O piano, antes acolhedor, agora pulsava com uma inquietação quase ameaçadora. Ele sabia que a horas escusas, segredos e experiências vividas apareciam à superfície, prontos para serem revelados. E se eu não puder? E se a verdade for mais dolorosa do que eu consigo suportar? Ele estava à beira de um abismo, e as sombras dançavam perigosamente ao seu redor enquanto a melodia crescia em intensidade. Ser forte é enfrentar o que mais tememos, ela disse, inclinando-se um pouco mais, como se as palavras fossem um feitiço. E a música traz a força que você precisa, mesmo que pareça uma fraqueza. Ele olhou nos olhos dela, uma mistura de esperança e horror. A conexão que sempre houvera, mesmo na perda, estava voltando à tona. E com ela, a certeza de que a escolha estava em suas mãos. O piano esperava. As notas estavam ali, pulsando, implorando para serem tocadas. E enquanto Bento levantava as mãos, a consciência do que poderia acontecer o paralisava. É isso que eu quero? A dúvida pairava no ar pesado como uma tempestade prestes a eclodir. Mas antes que pudesse decidir, o céu escureceu abruptamente e um trovão retumbou por toda a praça, fazendo a estrutura tremular em resposta. A última pergunta pairava em sua mente, a melodia aumentava em um crescendo arrebatador. O que Bento estava prestes a descobrir poderia não apenas mudar seu destino, mas também os laços que o prendiam à sua própria história. E, antes que pudesse refletir, uma nova sombra se adiantou das sombras, preparando-se para se revelar. Pronto para dançar com seu medo, Bento? A verdade está batendo à porta. Bento sentiu sua respiração se acelerar, enquanto as palavras ecoavam de um jeito quase hipnótico. A figura que surgira das sombras era familiar, uma reminiscência de sua infância, onde medos e sonhos coexistiam, e cada melodia contava uma história. Um brilho distante nos olhos dela, que lembrava um abrigo em meio à tormenta, afastava um pouco a sensação de solidão que o impregnava. Sim, eu estou pronto, respondeu, com a voz tremendo, mas firme. Neste momento, ele decidiu que não se deixaria mais consumir pelos ecos do passado. Isso não seria mais uma fuga, seria uma confrontação. A mulher sorriu, encorajando-o com um gesto sutil. Cada nota que você tocar revelará não apenas seus medos, mas também suas esperanças. Como um raio que ilumina a escuridão, você deve aceitar a luz e a sombra. As palavras dela ressoaram em Bento, e ele colocou as mãos sobre as teclas do piano. Ao tocar a primeira nota, uma onda de emoção o abalou. A música, que antes parecia uma máquina de dor, agora soava como uma mensagem de cura, um convite à redenção. As sombras ao redor começaram a dançar novamente, mas desta vez era uma dança de acolhimento. Os rostos familiares surgiam com a música, não mais como fantasmas tristes, mas como vozes do passado que buscavam um entendimento. Ele se lembrou das risadas, das lágrimas compartilhadas e dos momentos que foram interrompidos antes do tempo. Cada acorde gravava a passagem do tempo em sua mente. Eu sinto a dor, mas vejo o amor. Isso é o que eu perdi. Murmurou, e o piano respondeu com uma melodia mais suave, como se estivesse validando sua descoberta. Conforme tocava, Bento percebeu que cada lembrança que trazia à tona era também um passo para a libertação. Ele dançava com as sombras, não como um fugitivo, mas como um amigo que finalmente se permitia recordar. A melodia ressoava, tornando-se um bálsamo para o que antes doía, abraçando-o em vez de agredir.
Lembre-se, nem tudo precisa ser consertado, mas pode ser compreendido, falou a mulher, agora mais próxima, como uma guia na escuridão. A música pode funcionar como uma ponte entre o que foi e o que será. Algo dentro de Bento começou a florescer. Ele não precisava mais carregar o peso da culpa. Ele podia liberar o amor que ainda habitava suas memórias, e isso tornava a dor mais leve. Se há algo a fazer, então que seja com amor. Ele estava mais forte agora, a música ressoando como um grito de vitória. O piano se tornava uma extensão de sua própria alma, enquanto os ecos das sombras dançavam num ritmo hipnótico. Então, a mulher se afastou para dar espaço e Bento tocou mais intensamente, trazendo à luz todos os momentos que havia guardado. Quando a última nota finalmente se dissipou no ar, uma calma preenchia a praça. As sombras, em vez de absorver a luz, agora reluziam com um brilho caloroso. Bento olhou em volta e viu que a dor não se transformará em desaparecimento, mas em compreensão. Ele se virou novamente para a mulher. Estou pronto para seguir em frente, não mais alimentando um lamento eterno, mas celebrando as memórias. Ela sentiu, satisfeita. Você fez uma escolha hoje, Bento. E suas histórias não se apagarão, mas a música será seu talismã para sempre. As sombras começaram a se dissipar, levando parte de sua dor, mas deixando a beleza nas memórias que o definiram. O velho que tinha observado se aproximou, um brilho de orgulho nos olhos. Você encontrou seu caminho, menino. O verdadeiro poder da música está em abraçar seu eco. Bento sorriu, a luz do dia começava a surgir entre os prédios da cidade. Ele sentiu que, finalmente, estava livre para viver, não apenas para tocar, mas para ser. E assim, a vida que fluía ao seu redor se tornou um compasso harmonioso. Bento agora se via como maestro de suas próprias escolhas, dançando com seus medos, mas também com suas esperanças. Ele olhou para o piano uma última vez, com gratidão, sabendo que sua jornada estava apenas começando, mas que ele tinha as ferramentas necessárias para compor a melodia da vida que sempre sonhara. Agora, depois de reviver o que foi trancado no mais profundo de sua alma, ele havia descoberto que a verdadeira troca não era apenas sobre perder ou ganhar, mas sobre aceitar o que há de mais humano. Se você chegou até aqui, precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora, isso é crucial para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas tenham acesso a essas narrativas profundas e transformadoras. Comente suas reações e teorias sobre esse final emocionante, queremos ouvir sua voz. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão, porque só os verdadeiros fãs conseguem perceber a importância de apoiar nosso canal. Não espere nem mais um segundo para curtir, comentar e compartilhar.